A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos chegando na lição de número 6. Nós já temos aí um bom caminho percorrido, nós já passamos 5 lições muito importantes, falando sobre o avivamento, a história do avivamento. Daí nós falamos do avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o avivamento na vida do Mestre Jesus, o avivamento na igreja. E agora, nós vamos, nas lições 6 e 7, nós vamos falar de o avivamento de uma forma pessoal. Como foi o avivamento na vida de Pedro, como foi o avivamento na vida de Estevão. Então, são duas lições muito importantes que nós precisamos compreender para quê? Para poder trazer essa ideia de avivamento para os nossos alunos, para que eles possam compreender que é possível ter uma vida avivada, ok? Então fica conosco e nós vamos dar início na lição de número 6, que ela vai ter por título o avivamento no ministério de Pedro. O avivamento no ministério de Pedro, tá? E é importante nós falarmos sobre Pedro. Por quê? Porque Pedro é um dos apóstolos, né? Pelo menos é um dos mais conhecidos. E Pedro se parece muito conosco, certo? Nós nos identificamos muito com Pedro. É agitado, é impulsivo. Nós vamos detalhar daqui a pouquinho, vou trazer uma biografia de Pedro, que você vai poder usar muito na sua aula. E Pedro se parece muito conosco, é afoito, tem medo, é extremamente corajoso, daí de repente faz declarações poderosas da parte de Deus, nega Jesus. Então Pedro parece conosco. É por isso que nós gostamos tanto de Pedro. Mas o que nós precisamos tomar cuidado? Que muitas vezes quando as pessoas se associam com Pedro antes do Pentecoste. A nossa lição vai se dividir em 3 partes. A primeira parte vai falar de Pedro antes do Pentecostes. A segunda parte vai falar de Pedro após o Pentecostes. E a terceira parte da nossa lição vai falar sobre a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Ou seja, nós vamos pegar e trazer a vida de Pedro, nós vamos falar sobre a vida de Pedro, e no final nós vamos aplicar este avivamento na nossa igreja, na igreja que eu congrego, que você congrega, na igreja atual, ok? O nosso textuário, ele diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Atos, capítulo 2, versículo 14. Ou seja, Pedro, após o Pentecostes, se coloca em pé e se posiciona para trazer o testemunho do Evangelho, para falar do poder do Evangelho para a transformação de vidas. A verdade prática, e eu achei ela fabulosa, ela diz assim: a vida de um crente pode ser comparada entre antes e o depois de um avivamento, tá? Veja bem, e eu achei interessante a questão da verdade prática, porque avivamento, eu tenho batido muito nisso, né? Alguns concordam, outros não. Avivamento é muito mais do que falar em línguas estranhas, tá? Se você for lá em Atos 2, no livro de Atos inteiro, você vai ver que o Pentecostes, o falar em línguas, né, esse movimento pentecostal, tem mais a ver com uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida avivada, do que literalmente só falar em línguas, ok? O nosso povo tem o hábito de dizer que avivamento é falar em línguas, é mover do Espírito. Isto faz parte do avivamento, mas o avivamento começa onde? Com uma verdadeira conversão, com um verdadeiro encontro com Cristo e uma mudança de vida, tá? Então, o nosso primeiro tópico, eu vou misturar o primeiro e o segundo tópico junto, tá?
Eu não vou separá-los. Só no terceiro tópico que nós vamos parar, respirar e pensar. O primeiro tópico vai falar sobre a pessoa de Pedro. Pedro depois de Jesus, é a pessoa mais citada em todo o Novo Testamento, certo? As referências de Pedro são muitas. Pedro era extremamente um líder, era pregador, mas Pedro também, ele tinha essa liderança que muitas vezes puxava o seu povo, os irmãos, para desistir e voltar a pescar. Então, quem foi Pedro? Primeiro, Pedro é irmão de André. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. Possivelmente, Pedro já era um seguidor de João Batista, certo? Ele já seguia João Batista. Seu irmão André vai ter um encontro com Jesus e vai chegar para Pedro e vai dizer, nós encontramos o Messias, né? Pedro vai ficar meio assim e logo Pedro também começa a seguir Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 5, e também Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15, vai deixar claro para nós que Pedro era casado. Então, Pedro era um apóstolo casado. Em 1 Coríntios, vai dizer, Paulo vai falar aos Coríntios, que Pedro andava com a sua esposa, ou seja, ele era casado. Em Mateus, Jesus cura a sua sogra. Então, nós temos aí o ministério de Jesus, né, sendo o ministério de Pedro acompanhado da sua esposa. Também nós vamos ver que Pedro é um homem que tem 3 nomes na Bíblia. 3 nomes da Bíblia. Pedro, certo? Cefas e Simão, certo? Simão e Cefas são os seus nomes em grego e também em aramaico, certo? Simão, Simeão, certo? Que é o mesmo nome, que é o nome de um dos 12 patriarcas, tá? Já quando vai falar sobre o nome Pedro, né? Nome Pedro, é um nome grego. Então, Simão tem 3 nomes. Um nome judeu, que é Simão, que é o mesmo de Simeão. Tem um nome aramaico, que é Cefas. Paulo se refere muito a ele como Cefas. E tem um nome que é grego. Jesus dá este nome a ele de Pedro. Tá? Por quê? Porque lá na frente, nós vamos ver Jesus fazendo um jogo de palavras, lá em Mateus 16, né? Quando Jesus vai falar sobre a confissão de Pedro, certo? A palavra Pedro é uma pedra, um pedaço de uma rocha, uma pedra, certo? Então nós vamos falar isso mais para frente. Outra coisa importante nós entendermos sobre Pedro. A partir do momento que ele tomou a decisão de seguir a Jesus, Jesus chega no barco dele, ele é um pescador frustrado, pescou a noite inteira, não deu nada certo, não foi para frente. E o que Jesus faz? Jesus entra no barco dele, prega para a multidão, Pedro cansado ali no seu barco, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, ele está cansado, não pescou nada, Jesus prega a manhã toda, e o que acontece? Jesus olha para eles, Pedro, a partir de agora, certo? Jesus olha para ele e diz assim, lança a tua rede, ele pesca, pega tantos peixes que tem que chamar o outro barco. E o que isso acontece? Quando vem para a praia, Jesus diz, vamos lá, vem para cá, venha comigo, eu vou te fazer o quê? Pescador de homens. Então, nós vamos vendo que Pedro é uma pessoa comum. E os evangelhos, irmãos, fazem questão de dizer que Pedro era uma pessoa comum antes de ter o encontro com Jesus. Diferente de João Batista, que teve o seu ministério anunciado pelos anjos, né, que foi um sinal de Deus, foi cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, Pedro não. Pedro era um homem comum, certo? Viveu a vida comum, certo? Servindo, trabalhando no seu dia a dia, até que ele teve
um encontro com Jesus. E nesse encontro, Jesus chama Pedro para viver um ministério integral. Ou seja, a partir daquele momento, Pedro iria viver integralmente para o reino de Deus. Isto quer dizer que ele não tinha mais trabalho, um trabalho secular regular, certo? Ele deixou a pesca com o seu pai e foi junto com o seu irmão André e com seus amigos Tiago e João servir a Jesus no ministério integral. Nós vamos ver então aí o início do discipulado de Pedro. Preste atenção no tema da nossa lição. Vai falar sobre o avivamento no ministério. A palavra ministério, ela quer dizer o quê? Serviço. Ou seja, o serviço de Pedro era avivado. Era um serviço que tinha oração, que tinha fervor. Mesmo antes de ser batizado, havia fervor. Jesus vai mandar ele com os 70 pregar, e quando eles voltam espantados. Por quê? Porque na palavra, no nome de Jesus, os demônios saem, as enfermidades são curadas, as pessoas ouvem eles falar de Jesus. Então nós temos ali o quê? O ministério avivado de Pedro. E isso, irmãos, é importante nós termos em mente, que o serviço que Pedro ele está realizando para Jesus é um serviço de alegria, é um avivamento constante, uma obra de fé, uma obra de vida e esperança. E é neste ponto que nós vamos vendo o quê? Nós vamos vendo Pedro se destacando entre os discípulos. Todas as vezes que nós vamos pegar a lista dos apóstolos, quando Jesus chama os apóstolos, Pedro é sempre o primeiro. Nós vamos entender que Pedro ele tinha essa liderança nata, certo? Ele tinha, de tal maneira que quando ele lá no Evangelho de João, capítulo 21, ele diz, vou pescar, ele disse, vou pescar. Os outros discípulos que estavam com ele disseram assim, vamos também. A liderança de Pedro é notória. Por que nós vamos ver isso? Porque Pedro, ele tinha esse lado sanguíneo, esse lado explosivo de falar. Ele era o que mais fazia perguntas, mas também era o que mais era repreendido. Ele dá-se a entender que ele era o que mais falava, era o que mais tomava iniciativa. Ele tinha essa proatividade. Quando Jesus vai pegar e vai mandar que seja preparada a ceia, né? Quem que ele vai mandar? O Pedro, o apóstolo Pedro. Por quê? Era o cara que se virava, que resolvia. Ele tinha uma liderança nata. Tá? E sendo assim, Jesus chamou Pedro mais para perto. Existia um grupo, Pedro, Tiago e João, Marcos 14, 33. Era o grupo mais próximo de Jesus. Você vai ver quando Jesus, no jardim do Getsêmani, ele vai orar, ele leva quem? Todos os seus discípulos. Mas quem está lá também, né? Leva todos, ele separa um grupinho à parte, para ir um pouquinho mais longe com ele. Quem é este grupo? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, sempre Pedro. A liderança de Pedro era algo natural, algo que surgia dentro dele. E Pedro, ele esteve com Jesus, certo? Nos principais eventos, certo? Eventos notórios, por exemplo, na cura de Jairo, na cura da filha de Jairo. Jesus, ele vai andando, nós conhecemos a história, quando vai chegando perto, ele pede para os outros discípulos, ó, fica aqui, vai só nós três, nós quatro, nós quatro vamos. Jesus, Pedro, Tiago e João, tá? É ali. Na transfiguração, quem está no monte da transfiguração? Pedro, Tiago e João. E naquele momento que eles estão atônitos com a questão da transfiguração, Jesus se mostrando, Moisés e Elias estão ali, quem fala? Pedro. Pedro vai dizer assim, ó, quer que nós construímos 3 cabanas, um para cada um de vocês, né?
Ou seja, Pedro ele tem essa pegada de líder, quem fala, quem tem autoridade, ele tem o respeito dos seus companheiros, né? Mas também Pedro, ele tem algumas participações que são meio tristes. Por quê? Porque, primeiro, ele, como nós citamos já, ali em Mateus capítulo 16, ele vai ser o cara que vai dizer assim, não, tu és o Cristo. Jesus está perguntando, né? Quem dizem as pessoas que são eles, e cada um dos discípulos vai dizendo uma coisa, Elias, Jeremias, um dos profetas, tá. E Jesus olha, e vocês? Quem vocês dizem que são? Que eu sou? Pedro, na lata, vira e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, parabéns, não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Na sequência, Jesus começa a falar sobre a sua morte. O que acontece? Talvez Pedro, cheio da sua autossuficiência, da sua arrogância, ele vai começar a aconselhar a Jesus a não fazer isso, certo? A não fazer isso, porque tenha dó de si mesmo, ou seja, Pedro se achou na autoridade de poder repreender Jesus, tá? Então, irmãos, nisso nós temos que olhar a vida de Pedro, que Pedro se parece muito conosco, principalmente quando nós vamos ver a inconstância de Pedro. Pedro era um homem fiel, Pedro era um homem servo do Senhor, temente ao Senhor, mas era um homem inconstante. Veja bem, Lucas capítulo 9, no Monte da Transfiguração. Ele vê a glória de Deus, certo? Mas ele fica tão assombrado que ele perde os sentidos. Entendeu? Vai lá. João 13:8, na Santa Ceia, quando Jesus vai lavar os pés. Jesus está lavando os pés dos discípulos. Jesus vai dizer, o meu pé ninguém vai lavar. O que acontece? Jesus diz, se eu não lavar o pé, você não tem parte comigo. Automaticamente, daí, perdão, se vai lavar o pé, me dá banho inteiro. Eu vou tomar banho por inteiro, ok? Anda sobre as águas. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 28. Pedro vai andar sobre as águas. Todos estão atônitos, todos estão parados, tremendo de medo. O que o Pedro faz? Diz, se é o Senhor, veja bem, se é o Senhor, ordena que eu desça. E Pedro desceu. Mas o mesmo Pedro que teve coragem para pedir para andar sobre as águas, o Pedro tem medo. E quando sopra o vento, o que ele faz? Ele treme. Ele pede, ele começa a se afogar. Então, o que nós vamos vendo? Nós vamos vendo que Pedro é uma pessoa como nós, ele é inconstante. Nós vamos chegar ali no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, quando nós vamos falando do Getsêmani, né, que Jesus diz que ele negaria, certo? Quando está ali no Sinédrio, e ele nega veementemente estar com Jesus, né? Isso vai mostrar para nós que Pedro tinha uma grande fé no Senhor, ele era um homem absurdamente temente ao Senhor, que tinha a sua coragem no Senhor, que tinha a sua vida no Senhor, mas também ele tinha esse sentimento de frustração, de fraqueza, certo? Que um dia a fé está lá em cima, o outro está lá embaixo, ou seja, parece conosco. Sabe, irmãos, nós não podemos crucificar Pedro pelas suas atitudes. Nós temos que olhar Pedro e ver o que o Senhor Jesus fez na vida de Pedro e o que ele pode fazer na nossa. Da mesma forma que Jesus transformou a vida de Pedro, ele pode transformar a minha e transformar a tua. E quando acontece essa transformação na vida de Pedro? Primeiro, quando Pedro ele nega Jesus, ele olha para Jesus, certo? Na última negação. E Jesus
o perdoa, tá? E eu acho muito lindo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, sobretudo. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Talvez seja isso que Pedro sentiu, experimentou, naquele momento em que ele é perdoado por Jesus, em João capítulo 21, que Jesus chega para ele e vai perguntar: Pedro, você me ama? Veja bem, são 3 declarações de Pedro, certo? 3 declarações de Jesus, 3 respostas de Pedro. A primeira e a segunda resposta de Pedro é exatamente: Senhor, eu te amo, tá? Só que esse amor no grego é o amor filéu, certo? Eu te amo. Amor filéu, amor de amizade, eu gosto do Senhor, olha, te respeito muito. E Jesus, das 2 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Na última vez, quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro vai olhar para ele e fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí também é o amor filéu, mas a ideia é isso daqui: tu sabes tudo, ou seja, o Senhor conhece o profundo do meu coração, porque amor ágape é só o de Cristo. Cristo é o amor sacrificial. Agora, Pedro olha para Jesus e diz assim: tu sabes tudo. Ou seja, Senhor, eu errei, eu te neguei, eu fugi quando eu vi o que eu tinha feito, tentei voltar a pescar, mas o Senhor sabe da sinceridade que está no profundo do meu coração. Este é o amor ágape em movimento. Pedro fala o amor filéu, certo? O Senhor sabe que eu te gosto muitíssimo, mas antes assim, o Senhor sabe tudo, deixando a exata menção de que Jesus poderia vasculhar o coração de Pedro e encontraria um amor absurdo ali dentro, tá? E na sequência, nós já vamos entrar no ministério de Pedro depois do Pentecostes. Veja bem, até o Pentecostes, até esse encontro com Jesus, um homem inconstante. Chegou em Atos 1. Aonde está Pedro? Pedro está junto com os 500 irmãos que vê Jesus sendo assunto ao céu e ficam lá paradão, esperando ver o que ia acontecer. Os anjos chegam ali, certo? Chegam diante dos discípulos e falam: que estão olhando para cima? Aquele que vocês viram subir e voltou, é o mesmo que vocês viram subir e voltará. Atos 1 e 11. Vão para o cenáculo, tá? E eles vão. Ali começa o ministério de Pedro. Por quê? Pedro, cheio do Espírito Santo, não era batizado, mas já era orientado, já tinha o Espírito Santificador em si, tá? Porque nem todos os irmãos são batizados com o Espírito Santo para falar em novas línguas, mas todos os irmãos são cheios do Espírito Santo, Espírito santificador, que nos ajuda a nos santificar, a ter uma nova vida. Ali em Atos, capítulo 1, começa o ministério de Pedro. Por quê? Pedro se coloca de pé e diz: ó, irmãos, está escrito, certo? Está escrito. Vamos colocar outro no lugar de Judas. Pronto. E eles vão separar Matias. E aí nós vemos o ministério de Pedro. O tempo passa, né? Os 10 dias de oração passam. Atos 2. O que acontece? O Espírito Santo vem. Eles são batizados com o Espírito Santo. São revestidos de poder e autoridade. Aí começa um outro ministério de Pedro. Começa o ministério da palavra, porque até então Pedro não tinha pregado nada. E a primeira vez que Pedro prega, ele diz assim: ó, não fiquem assombrados com o que está acontecendo. É a palavra de Deus se cumprindo. E ele pega o livro do profeta Joel e prega e diz: ó, arrependei-vos. E o que acontece? 3.000 almas se convertem. Na sequência, Atos capítulo 3,
existe a cura do paralítico da porta do Templo Formosa. Atos capítulo 4, o que tem? Tem o que aconteceu depois desta cura, né? E aí nós vamos vendo Pedro sendo um homem transformado, um líder transformado, um pregador transformado, um evangelista transformado. Transformado por quê? Pelo poder do Espírito Santo. Eles saíram, Pedro saiu do cenáculo, Pedro saiu do esconderijo, o que ele foi fazer? Ele foi pregar. E logo após a sua pregação, né, deles serem presos, Atos capítulo 5, nós vamos ver o quê? Existem 3 viagens missionárias de Paulo, certo? 2 nós encontramos claramente dentro da palavra de Deus. Uma, nós precisamos olhar para a carta aos Coríntios. A primeira viagem missionária de Paulo é Paulo indo a Samaria, Atos capítulo 8, a partir do versículo 14. Um grande avivamento está acontecendo em Samaria. Então, o que acontece? O evangelista Filipe chama os apóstolos Pedro e João para confirmar o avivamento e para orar por batismo no Espírito Santo. Entenda, nem todo avivalista tem todos os dons, ele não é usado em todas as coisas. Filipe compreendia que ele poderia orar por cura, orar por salvação, mas ele não tinha sido chamado para orar por batismo com o Espírito Santo. Então ele chama Pedro e João, que oram, e nós temos ali a primeira viagem missionária de Pedro. A segunda viagem missionária de Pedro é quando Pedro sai de Lida, vai para Jope e vai para Cesareia, certo? E ele vai ter uma sequência de obras ali. A primeira, ele vai se encontrar com Enéas e ele vai curar Enéas. Segunda, ele vai curar Dorcas, certo? Ele vai curar Dorcas, vai ressuscitar Dorcas, Atos capítulo 9, a partir do 36. E quando nós entramos em Atos 10, o que nós temos? Nós temos Pedro se preparando para ir à casa de Cornélio. O Espírito Santo fala com Cornélio, o Espírito Santo fala com Pedro, o Senhor dá uma visão para Pedro: não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Pedro vai, prega, e os irmãos da casa de Cornélio são batizados com o Espírito Santo. Eles ouvem a mensagem da salvação, são batizados com o Espírito Santo. O que eu quero dizer para você? O ministério de Pedro toma um outro patamar quando ele é batizado com o Espírito Santo. Veja a sequência. Primeiro, Pedro conhece a Jesus, é salvo, é perdoado, é restaurado. Depois, Pedro recebe o batismo, tem uma vida de oração, de santificação, recebe o batismo com o Espírito Santo e, na sequência, ele é usado poderosamente por Deus. Para quê? Para anunciar a palavra em todos os lugares. Anunciar a palavra, fazer milagres, maravilhas, tá? Então nós vamos ver aí o ministério de Pedro sendo um ministério transformado, absurdamente transformado pela unção do Espírito Santo. De tal maneira que quando nós chegamos em Atos, capítulo de número 15, o que nós vamos ver? Nós iremos ver o apóstolo Pedro sentado junto com os irmãos no concílio de Jerusalém, certo? No concílio de Jerusalém, Pedro está ali, pregando, anunciando, falando do que ele tem visto a respeito da salvação dos gentios. Paulo está ali, Barnabé está ali, tudo bem, mas quem dá aquele pontapé para que nós, gentios, não tenhamos a necessidade de guardar o sábado, de sermos circuncidados, é o apóstolo Pedro, certo? Porque ele compreendeu que o evangelho de Jesus é para todos, certo? E para nós encerrarmos, né, essa parte de Pedro, nós vamos entender que a terceira viagem missionária de Pedro começa ali, logo após, né, o capítulo 15 de Atos, vai passar por Gálatas, né? Paulo está na Galácia e Paulo e Pedro vão ter um entreveiro ali,
porque mesmo depois de convertido, de batizado com o Espírito Santo, o crente ainda pode dar uma pisadinha no tomate, certo? Dar aquela escorregadinha. A Bíblia vai dizer que Paulo repreende Pedro porque ele está fora, né? Está comendo com os gentios, e quando chegou o pessoal de Jerusalém, ele deu aquela esnobada, tá? Então, Pedro vai ser repreendido por Paulo. E quando nós chegamos na primeira carta de Corinto, nós vamos ver que Pedro passou por ali também. Porque existe um grupo de Pedro, um grupo de Apolo, um grupo de Paulo e um grupo de Jesus. Qual é pior? Para mim é o de Jesus, né, que não obedece ninguém. Mas todos os outros são ruins. Mas isso demonstra que Pedro passou ali também, certo? E a Bíblia não fala, mas nós temos inúmeros pais da igreja, inclusive Irineu de León, que vai dizer que Pedro foi morto em Roma, certo? E até ele quis morrer de ponta cabeça. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar que o ministério de Pedro teve uma grande transformação, não pelas suas qualidades naturais, mas pelo Cristo que ele aceitou. O Cristo que ele tomou decisão e mudou toda a sua história. Então, quando nós formos olhar agora para o nosso último tópico da nossa lição, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que é possível ser absurdamente transformado, como foi Pedro. Então, nesse último tópico, nós vamos tratar exatamente de como manter este Pentecostes, porque nós vamos ter 3 subtópicos. O primeiro, a igreja atual e o Pentecostes, tempos de multiplicação da iniquidade, a igreja será arrebatada. Veja bem, nós começamos com um Pedro, que não conhecia Jesus, e ele veio crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e ele se torna um apóstolo do Senhor, pregador da palavra, anunciador da verdade, e muda a história do cristianismo, porque um dia ele ouviu falar de Jesus e seguiu a Jesus. Mas o que nós precisamos compreender? Que o Pentecostes precisa continuar ainda hoje. Ele precisa continuar. E como que o Pentecostes continua? Comigo, com você, ensinando e falando da necessidade desta vida de oração, vida de consagração, esta vida na presença do Senhor, esta vida de entrega diante do Senhor. Então, o Pentecostes, certo? É a continuação do avivamento. É o avivamento acontecendo na nossa vida. E nós não podemos deixar o fogo apagar. Principalmente hoje. Hoje, graças a Deus, nós temos internet. Eu tenho muitos amigos, muitos irmãos, nós cooperamos pela internet, trabalhos diversos pela internet. Só que o que acontece? Tudo isso traz afastamento, frieza, muita gente já não vê mais na igreja, se afastaram de Jesus. Por quê? Porque a iniquidade está aumentando, o pecado está aumentando, o afastamento, a frieza espiritual está aumentando. E qual o perigo? O perigo é que nós estamos apercebidos. E a nossa lição vai usar o texto de Mateus 25, versículos de 1 a 13, que fala sobre as 10 virgens. Tá? Nós não vamos entrar na questão das 10 virgens, porque eu, particularmente, aplico isso mais a Israel do que à igreja. Qualquer dia a gente pode falar melhor sobre isso. Mas a ideia de Mateus 25 aqui, que nós precisamos extrair do texto, é a ideia de estar preparado, precavido para a volta de Jesus. Por quê? Das 10, 5 estavam preparadas, 5 não estavam preparadas. Não quer dizer que metade sobe, metade fica. Está falando que é necessário de uma preparação. Preparação para quê? Para o encontro com o noivo. Para nós chegarmos diante do noivo, estarmos diante de Jesus, porque o arrebatamento está à porta. Eu ouço isso há 45 anos, que Jesus está voltando. E ele ainda não voltou me arrebatar, mas já voltou buscar muitos irmãos.
Então, o que eu preciso entender? O que você precisa entender? Que a volta de Jesus é iminente. Ele pode voltar a qualquer momento. E quando ele voltar, ele precisa me achar preparado. Tá bom? Irmãos, que Deus te abençoe. Eu vou te esperar na nossa próxima lição, a lição de número 7, que nós vamos falar de Estevão, um mártir avivado. Deus te abençoe, em nome de Jesus, te espero na próxima lição.